Fala galera, eu sou o Thiago, você tá na Música Curiosa e a música Trem das 11 da Dona Irã Barbosa é um verdadeiro clássico nacional e tá marcado aí na história do samba e da música brasileira de maneira geral, né? Porém, você já se perguntou sobre a história por trás dessa música? Se ele realmente morava no Jaçanã ou até se o Trem das 11 existia mesmo ou se foi uma criação do compositor? Spoiler, ele existia, tá? Se você não conhece a história ou quer saber um pouquinho mais sobre ela, fica aí que eu já conto. Bom, a música Trem das 11 foi composta pelo sambista João Rubinato, mais conhecido como a Dona Irã Barbosa. Sim, esse era um nome artístico. E lançado no ano de 1964 pelos Demônios da Garoa, que foi aí o grupo responsável por popularizar essa música ainda aí nesse período do lançamento dela. Ajudando aí então a Dona Irã Barbosa a ficar conhecido como o pai do samba paulista. Com ela, inclusive, sendo premiada no Carnaval do Rio de Janeiro nesse ano, sendo a vencedora do prêmio de músicas carnavalesca do 4º centenário do Rio de Janeiro. Sem contar que ela ainda foi escolhida pela população de São Paulo em um concurso ali da Rede Globo para ser incluída entre os 10 maiores sucessos da música popular brasileira de todos os tempos. E claro, né, que ela também teve aí diversas regravações de diversos artistas diferentes, como o Gal Costa, Caetano Veloso, Beth Carvalho, Ivete Sangalo, Maria Gadu e também, né, do próprio Dona Irã Barbosa, que lançou aí a sua versão somente 10 anos depois da dos Demônios da Garoa, lá em 74, momento esse que ele já era então um sambista conhecido. Se vocês lembram aí da letra, ela conta a história de um rapaz que vai ali visitar sua namorada ou algo parecido, porém ele precisa ir embora e não pode ficar sequer mais um minuto com ela, já que ele mora em Jaçanã e se ele perder o trem que sai às 11 horas, ele só conseguiria voltar para casa no dia seguinte de manhã. Porém isso era um problema, já que ele era filho único e sua mãe não dormia enquanto ele não chegasse em casa. Portanto, caso ele não fosse embora e não conseguisse pegar o trem, a sua mãe ficaria muito preocupada e passaria a noite acordado. Ainda mais, né, que ele seria o responsável por cuidar da casa, né? Mas será que essa música é autobiográfica? Será que esses lugares todos aí, esse trem realmente existem? Bom, começando pelo mais óbvio, eu acredito que muita gente aí, principalmente quem é morador de São Paulo, saiba que o Jaçanã existe. E é um bairro da zona norte de São Paulo e fica próximo ali da Serra da Cantareira e da cidade de Guarulhos. E até aí tá tudo certo, mas então o fato da Dona Irã dizer na música, né, que ele mora no Jaçanã já mostra aí que ela não é autobiográfica. Isso porque ele não morava lá e também nem era filho único, tá? Na verdade estava bem longe disso, já que ele tinha 7 irmãos. Sem contar que, apesar dele ter realmente aí morado em São Paulo em algum momento da sua vida, quando ele escreveu essa letra ele morava na cidade de Santo André, que é vizinha a São Paulo, mas não é São Paulo. Nunca morei em Jaçanã, fiz Trem das 11. Ou seja, a letra não falava nada da vida dele em si. Quer dizer, tem uma coisa que fazia sim parte da vida dele, que era o famoso Trem das 11. Sim, esse trem realmente existiu e se tratava da Trainway da Cantareira ou Estrada de Ferro da Cantareira. E levava tanto carga como passageiros e fazia o trajeto ali do bairro do Pari, né, no centro da cidade, até a Serra da Cantareira. E uma curiosidade, tá, é que parte do que hoje a linha azul do metrô de São Paulo utiliza aí os trilhos desse trem. E essa estrada de ferro foi construída no ano de 1893 e começou a ser desmontado justamente em 1964, mesmo ano aí do primeiro lançamento da música do Dona Irã Barbosa. E o artista de fato costumava pegar esse trem, inclusive escrevia músicas enquanto estava dentro dele. Sem contar que, segundo diz, ele ainda dava ritmo a essas mesmas músicas balançando ali uma caixinha de fósforo. Ou seja, muita gente deve ter visto a Dona Irã escrevendo as letras e tocando uma caixinha de fósforo enquanto pegava o trem. E quanto a ele ter escolhido aí o bairro do Jaçanã, né, para colocar ali na letra, tem a ver com o trem, mas também com a própria letra da música em si. E aconteceu meio que por acaso, já que segundo o próprio Dona Irã Barbosa, em uma entrevista que ele deu em 1974, ele conhecia aí o bairro justamente por conta do trem que ele pegava a passar por lá. E enquanto ele estava ali escrevendo a letra da música, então ele percebeu que Jaçanã rimava com manhã. Então ele diz ali que na hora que ele estava escrevendo ele ficou assim, manhã, Jaçanã, olha só. E achou que aquilo então ficaria muito bonito na letra. E de fato ficou, né? Deu certo. Sai agora às 11 horas, sol amanhã, de manhã.
fazendo então com que o bairro aí ficasse eternizado na cultura brasileira como um todo, quase que sem querer. Mas pessoal, pra gente continuar essa história, se você estiver gostando desse vídeo, já deixa seu joinha aqui embaixo, que ajuda muito, gente. Se inscreve no canal, porque toda semana a gente lança mais vídeo assim. E se você quiser e puder ajudar a gente um pouquinho mais, é só clicar aqui embaixo no botão de Seja Membro, beleza? Bom, e basicamente isso que eu contei até agora sobre a composição em si é tudo o que existe mesmo dessa história. Sendo bem interessante aí o fato da Adoniran Barbosa ter composto a música Trem das 11 dentro do Trem das 11 e colocando nela ali então elementos daquilo que ele vivenciava no seu dia a dia enquanto pegava o transporte, né? Porém agora acho que vale a pena eu contar algumas curiosidades sobre o próprio artista e de sua carreira, porque é bem interessante a história dele. Já que desde muito jovem ele sempre quis ser um artista mesmo, não necessariamente um cantor ou compositor, mas um artista mesmo, de maneira geral. Tanto que ainda antes lá dos anos 20 ele procurava ser um ator de teatro, mas sempre era rejeitado. Ainda mais que ele não tinha ali nenhum padrinho pra dar alguma ajudinha aí nesse sentido. Porém foi mais ou menos mesmo ali nos anos 20, com a grande popularização do rádio, que identificando uma grande oportunidade, ele decidiu mudar o seu ramo de atuação dentro do meio artístico, deixando aí um pouco de lado as tentativas de ser ator para ser então cantor. Ainda mais que foi nesse momento, justamente aí por conta do rádio, que se iniciava a grande era de ouro dos cantores. Porém, ainda assim, a rejeição sobre ele continua, tá? Com ele sendo gongado por diversas vezes em programas de calouro. Foi nesse momento, então, aos 20 anos de idade, isso já lá pros anos 30, que ele resolveu parar aí de usar o seu nome de batismo, né, João Rubinato, no meio artístico. Entendendo, então, depois de todas as rejeições, né, que ele realmente não teria futuro dessa forma. Então pegou o nome Adoniran, né, de um amigo dele que trabalhava nos Correios, e o Barbosa de um amigo seu da vida boêmia, que também era cantor de samba, que era o Luiz Barbosa. Juntou tudo, então, e virou o Adoniran Barbosa. E foi aí, já depois, com esse novo nome, que ele finalmente conseguiu ser aprovado aí em um desses programas de calouro, cantando a música Filosofia do Noel Rosa. Coisa que fez, então, com que as portas das rádios abrissem para ele. A filosofia hoje me auxilia a viver indiferente assim. Porém, agora aí participando de programas de rádio, ele não continuou a sua carreira de cantor, mas voltou para de ator de rádio, né? Onde ele acabou criando aí, inclusive, uma série de personagens, né? Ele era um comediante também, um ator comediante. E isso também o ajudaria, então, a começar a fazer composições de música. Naquela época, muitos cantores conhecidos não costumavam compor as suas canções, trabalhando ali mais como intérpretes mesmo. Então, os compositores meio que acabavam virando mesmo uma espécie de instrumento de trabalho desses artistas, coisa que rendia então dinheiro aos dois, né? Acabava sendo um bom negócio para todo mundo. Até que no ano de 1943 o Adoniran Barbosa então conhece o recém-formado conjunto de samba Demônios da Garoa, começando com eles então o que viria a se tornar uma grande parceria justamente desse tipo aí que eu falei, onde ele compunha e o grupo interpretava as músicas. Assim, no ano de 1951 os Demônios da Garoa lançam seu primeiro disco, e a música Malvina, composta pela Adoniran, já é premiada no concurso do Carnaval de São Paulo. Você não vai me abandonar, não pode. Com isso, então, aí vem dessa oportunidade, o Adoniran grava uma de suas composições, e que viria aí a se tornar uma das suas mais conhecidas, mas a princípio não com ele, que foi o clássico Saudosa Maloca. Na verdade, nesse momento aí, com essa música, ele até consegue atingir aí um pouco do tão almejado sucesso, mas dura pouco e não rende ali tanto dinheiro a ele. E assim, então, em 1955, os Demônios da Garoa novamente, então, lançam uma versão sua dessa música. E aí sim, ela estoura de verdade e vira aí esse grande sucesso que ela é até hoje. Saudosa maloca, maloca querida, tim-tim-tom de nós passemos. Porém, como eu disse aí, como ela não estourou na voz dele, ele continuou aí sendo uma pessoa nem tão conhecida assim. E continuou ainda trabalhando como ator de rádio e compositor. Mas então agora é nesse momento que a gente meio que volta lá pro começo do vídeo. Já que então nos anos 60, mais especificamente 64, que ele compõe o Trem das 11, que foi novamente interpretada pelos Demônios da Garoa, mas coloca o Adoniran Barbosa em destaque. Sendo essa então a primeira composição que faz ele ser reconhecido também como músico e não apenas como compositor. Sou filho único, tenho minha casa. Depois
Depois disso, então, aí ele teve mais uma série de sucessos gigantescos. Até mesmo aí com músicas que foram lançadas antes dessa história toda que eu contei, como por exemplo o Samba do Ernesto, que apesar de ter sido lançada pela primeira vez em 52 por ele mesmo, ela só estourou de verdade depois aí desse momento que ele passou a ficar bastante conhecido como cantor mesmo. No final, ele acabou falecendo no ano de 1982, aos 70 anos de idade, por conta de um efizema pulmonar, mas acabou virando um verdadeiro marco pro samba, né, principalmente pro samba paulista, e ganhou então uma série de homenagens, principalmente então em São Paulo, dando nome a uma rua no bairro da Bela Vista, em São Paulo, e com outra justamente no Jaçanã, levando o nome da sua música, né, Trem das 11. Sem contar que em 2022 ainda foi colocado uma estátua sua no famoso cruzamento aí da Avenida Ipiranga com a Avenida São João, que fica ali no centro de São Paulo. E a estátua dele tá junto ali com a do Paulo Vanzolini, com eles aí então sendo considerados os representantes do samba paulista. Mas então é isso, pessoal, esse vídeo é ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, e se gostaram já deixa seu joinha aqui embaixo, comenta aqui pra gente se você conhecia essa história, você sabia que o Trem das 11 realmente existiu, mas infelizmente já não existe mais, né? Se você aí por acaso é mais velho, você chegou a pegar esse trem, já pensou se você viu lá o Adoniran Barbosa tocando sua caixinha de fósforo e escrevendo a letra? Ia ser legal, né? Aqui nós estamos deixando outros vídeos pra vocês assistirem, um beijo, até a próxima e tchau!